Bom dia, boa tarde, boa noite, camarada. Meu nome é João Paulo e mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. E será um vídeo novo se os meus gatos deixarem, que os meus gatos estão cheios de vida hoje. E o vídeo é sobre a teoria do feitiço em Marx. Eu já digo de cara que fetiche não é o termo que a gente usa de um vício, de endeusar as mercadorias, de consumismo. Não é isso que é fetiche, tá? Não é que seja errado a crítica dessa forma. Como é que eu peço favor ao meu gato para deixar a porta fechada? É, a teoria do feitiço, eu vou deixar claro que ela é no segundo exemplo, tá? A melhor forma de explicar é através de exemplos. E eu digo assim, eu já li artigo de intelectuais de alto prestígio, que são famosos, mas que não explicam nada com nada. Assim, literalmente, eu vi um artigo de um cara da Crítica do Valor, que eu admiro muito a Crítica do Valor, reivindico, e foi horrível, assim, a leitura, enrola e tal, coisa de acadêmico, né? Ficar enrolando. Então, assim, eu vou explicar para vocês o que é o fetiche e o fetiche da mercadoria incluído, tá bom? Assim, formalmente Marx começa a teoria do fetiche assim, a mercadoria tem um valor. Lembra que valor não é preço diretamente. O preço expressa o valor. O preço é uma forma de quantificar o valor, tá? É um nome do valor. Então, existe o valor e o preço. E parece que o valor é uma propriedade natural da mercadoria, assim como a propriedade de ter a cor que ela tem, uma cor preta, uma cor vermelha, ela tem também um valor. No mercado aparece o valor da mercadoria como uma propriedade pura da mercadoria, tá? A mercadoria tem valor em si mesmo, tá? E Marx diz, ó, isso é um erro, tá? Isso é um erro, porque a origem levou milhares de anos, assim, 5.000 anos, literalmente 5.000 anos, para Marx perceber que o valor deriva do trabalho manual, tá? Deriva do trabalho, especialmente manual. Então, o valor da mercadoria não é exatamente seu preço, o preço pode estar acima ou abaixo do valor, mas o valor em si da mercadoria, o valor parece uma propriedade natural da mercadoria, mas é uma propriedade social porque deriva do trabalho, tá? O valor deriva do trabalho. Então, levou 5.000 anos para um teórico explicar isso de forma clara. Isso se chama fetiche da mercadoria. Parece no comércio, na circulação, que o valor é uma propriedade natural da mercadoria, mas é uma propriedade social. Existe valor na mercadoria. Se eu for vender esse lápis tem além do preço, tem um valor, de fato. Meu gato está chorando. O valor tem um preço de fato. Tem um preço e tem um valor de fato dentro dela. O valor está é como se fosse uma substância, uma energia, uma forma de energia que existe na mercadoria que é vista através do preço, tá? Mas o valor não vem das propriedades naturais propriamente do lápis, da mercadoria lápis, mas vem porque exigiu um trabalho específico, um tanto de trabalho humano para produzir esse lápis, tá? Exige um tanto de trabalho. Então, o que é uma propriedade de origem social, que vem do trabalho, parece da própria mercadoria, parece natural da mercadoria, tá? O segundo exemplo vai ser melhor explicado. A gente tem, até hoje, apesar do dinheiro ser digital e ser papel, meu cabelo aqui tá meio radical demais. Até hoje, a gente tem o ouro como uma riqueza por excelência, como se o ouro fosse naturalmente a riqueza por excelência, tivesse o valor por excelência. Veja que o ouro tem parece ter esse poder natural, parece uma propriedade dos átomos de ouro, ser o valor, ser riqueza por excelência. Parece uma propriedade natural, mas é uma propriedade social. Por quê? Porque exige muito trabalho humano extrair o ouro da terra. Simplesmente isso. O ouro tem valor enorme. Uma pequena quantidade de ouro tem muito valor porque exige muito trabalho extrair o ouro da terra, tá?
Mas parece que já dentro da Terra o ouro tem um valor que ele tem. Parece que já dentro da Terra o ouro é naturalmente a riqueza por excelência. E não é. Ele deriva de dois motivos. Por seu dinheiro, o dinheiro ter sido por tanto tempo dinheiro. E até hoje a gente vê como riqueza. Ele tem muito valor em pequenas quantidades e ele pode ser separado e unificado do jeito que a gente quer. Se uma camisa fosse dinheiro, você não podia rasgar e remendar a camisa como quisesse para expressar o valor. Ah, metade de uma camisa vale tanto. Não, você precisa de um material que seja resistente, que seja imperecível e que possa ser remendado e dividido à vontade, juntado e separado à vontade para formar moeda, para ter gramas e tal. Então, o ouro, por sua constituição física e por seu valor, tem muito valor em pouca quantidade, é o dinheiro mundial. Mas olha só, o ouro não tem o valor como natural. Parece que o valor do ouro é natural. E dentro da terra ele já tem valor, você só faz arrancar e ele tem o valor, e a riqueza por excelência. Mas não, o ouro é riqueza porque exige muito trabalho extrair o ouro. Eu acho que com esse exemplo fica claro, tá? Fechado isso, vamos para o terceiro exemplo do que é fetiche. Marx fala de um industrial inglês que decide pegar máquinas, matéria-prima, ferramentas e ele vai para a Austrália, vai para alguns países da África, ele vai para locais onde o capitalismo ainda não é desenvolvido, onde ele não vai encontrar concorrência, tá? Esse empresário, esse industrial, esse patrão. Só que o problema, ele não consegue disciplinar os trabalhadores, ele não consegue manter uma relação de assalariado, tá? Aí o que é que Marx diz? Ó, para esse industrial, o projeto dele de levar empresas para outros países deu errado, porque ele pensa que capital é coisa. Capital não é coisa. Capital é uma relação social que se apresenta como uma relação entre coisas. Tá? O que é uma relação social se apresenta como uma relação entre coisas. Tá? O fetiche tem muito do totem. O totem é aquela escultura de madeira que os aborígenes, que alguns povos primitivos adoram. O totem é uma criação humana, mas essa criação humana domina essa coisa que é o totem, que é uma escultura de madeira, domina as pessoas, domina aquela comunidade, né? Como se tivesse um poder especial, tá? Dentro dessa escultura de madeira. Então, Marx usa muito esse exemplo da religião. E o fetiche é isso. Parece que o que é uma propriedade social aparece como uma propriedade coisal. Para você explorar de forma assalariada um trabalhador, você precisa de pessoas que não têm nada, que são livres nesse sentido, porque não tem nada. Pessoas que precisam trabalhar por um salário. Se não tiver essa condição, se não tiver essa relação social, não tem capital. Então, o capital é uma relação social que se apresenta como uma relação entre coisas, tá? Parece, e não é assim uma ilusão apenas que realmente as coisas dominam os homens, tá? Realmente as coisas dominam os homens. E realmente as coisas se relacionam entre si e o dinheiro, que é cada vez mais dinheiro, por exemplo. É uma relação social, mas as coisas dominam essa relação social, tá? Como se fosse uma relação entre coisas. Então, isso deriva da teoria da alienação, que eu vou tratar no próximo vídeo, mas a teoria do fetiche é isso, tá? Parece uma propriedade natural, o que é uma propriedade social, tá? Parece uma relação uma relação social, aparece como uma relação entre coisas, tá? O exemplo mais de relação entre coisas é o seguinte: dinheiro produzindo mais dinheiro. Para o banqueiro, o dinheiro se multiplica a si mesmo. O dinheiro produz mais dinheiro, tá? Marx demonstra que o valor e toda a riqueza deriva da natureza e do trabalho. Então, o valor só surge do trabalho, tá? O valor só surge do trabalho. Mas no capital a juros, no capital financeiro, no capital bancário, parece assim, de linha, ou seja, dinheiro produzindo mais dinheiro. Na cabeça dele não parece que a riqueza, na cabeça do banqueiro ou do cientista que pensa pelo capital financeiro, não aparece como se a riqueza surgisse do trabalho,
mas que a riqueza surge do mero empréstimo, do dinheiro se reproduzindo, do dinheiro atraindo mais dinheiro, simplesmente isso, tá? Ele empresta um dinheiro, esse dinheiro vem com juros, logo com mais dinheiro e tudo mais. Isso é uma ilusão, tá? Isso é uma ilusão. Essa ilusão tem um fundamento na realidade, porque as coisas dominam os homens, o dinheiro realmente, ele é ele mesmo e sua acumulação, o dinheiro vai em busca de mais dinheiro. Mas a fonte da riqueza, do valor, é o trabalho manual. É o trabalho manual. Mas não aparece dessa forma para o banqueiro. Aparece como dinheiro produzindo mais dinheiro. Tá? Aparece como dinheiro produzindo mais dinheiro. O último exemplo que Marx dá sobre feitiço é a chamada fórmula trinitária. Ela é basicamente assim. São 3 elementos. Tá? O capital ou o dinheiro, o capital físico, assim, máquina, ou o dinheiro, o capital em forma de moeda, produz o lucro ou os juros. O trabalhador produz o salário e a terra produz a renda da terra. Vamos lá. O capital produz lucro. O trabalhador produz o salário e a terra produz a renda da terra. O que é que Marx diz? De novo, é fetiche. Quem disse que a terra produz alguma coisa? É só o trabalho que produz valor. Tá? Pensa o valor como uma substância, que só é criada pela energia do trabalho. É uma energia que existe nas coisas, tá? Que é criada pelo trabalho. Uma forma de energia. Então, assim, o trabalhador produz o salário, corretamente, o trabalhador produz o salário, mas a máquina produz o lucro? Não, quem produz o lucro é o trabalhador. A terra produz a renda da terra? Não, quem produz a renda da terra é o trabalhador. Então, o trabalhador no trabalho ele produz valor, uma parte desse valor se torna salário, outra parte desse valor se torna lucro e outra parte do valor se torna renda da terra. Só o trabalho produz valor. Mas na cabeça do economista vulgar, do economista capitalista, o trabalhador só gera o salário, a máquina é que produz valor e a terra produz valor. Isso é fetiche, tá? Esse é o fetiche. A coisa não produz valor, o que produz é o trabalho, tá? Então o fetiche tem muito a ver com a questão da alienação, como eu disse, né? A alienação é que a criação do homem domina o próprio homem. O mundo das coisas domina o mundo dos homens. As coisas, como o dinheiro, é uma criação humana, mas essa criação ganha independência do Criador e passa a dominar o Criador. A criatura domina o Criador. Isso vem da religião, né? O homem cria Deus, mas a ideia de Deus passa a dominar o homem. A criatura domina o Criador. Aí o Criador passa a ser visto como criatura e a criatura passa a ser vista como criador. Mas Deus é uma criação humana que domina o próprio homem. Assim o trabalho manual cria o capital e o capital domina o homem. Tá? E isso gera vários fenômenos e um fenômeno específico é o fetiche. Tá? Um fenômeno específico da alienação é o fetiche. Marx fala que já existe uma forma de fetiche antes do capitalismo, que é o seguinte: quando havia escambo, você trocava, por exemplo, um casaco por... Você trocava, vamos lá, um lápis por um casaco, tá? O valor do lápis se expressava no valor de uso do casaco. Parece um escambo, né? Então, uma troca casual, uma troca ao acaso, que acontece uma vez ou outra entre tribos, que é o seguinte: você troca um lápis por um casaco, certo? Esse casaco, esse lápis tem um valor e esse valor se expressa numa coisa, num valor de uso que é o casaco, tá? Parece uma propriedade natural, física do casaco expressar o valor do lápis. Então, o que é um valor se expressa no valor de uso, no casaco, tá? Uma coisa. E parece uma propriedade natural do casaco, e não é social, tá? Então a gente viu que o fetiche não é o termo que a gente usa no dia a dia, que ele tem a ver com alienação, né? Com as coisas dominando os homens, que o valor da mercadoria tem origem no trabalho, é social, mas parece uma coisa
natural da mercadoria, que o ouro tem a importância que ele tem por causa de exigir muito trabalho extrair o ouro da terra, mas parece uma propriedade natural do ouro, já dentro da terra ele ser o valor, a riqueza por excelência, o que é social parece natural, que uma relação, o capital é uma relação social que aparece, o capital parece que é coisas, mas capital não são coisas, é uma relação social que aparece como uma relação de coisas porque as coisas de fato dominam os homens, tá? E o capital a juros, a riqueza vem do trabalho manual, mas o valor vem do trabalho manual, mas para o banqueiro, vamos dizer assim, aparece como dinheiro se reproduzindo a si mesmo, dinheiro gerando mais dinheiro, independente da produção, vamos dizer assim, tá? Independente da produção real. E a forma trinitária que parece que a máquina gera o lucro, o trabalhador gera o salário e a terra gera a renda da terra. E não é, só o trabalho gera a riqueza. As coisas não geram a riqueza. Tá? Acho que é isso, o vídeo está concluído. Eu ia dizer mais alguma coisa, mas eu esqueci. Ah, sim, meu livro, já que eu não lembro, eu lembrei de outra coisa. Meu livro está à disposição aí embaixo, A Crise Sistêmica. Se você quer entender a crise do capitalismo, entender o capitalismo hoje, o que é o capitalismo hoje, lê esse livro, A Crise Sistêmica, gratuito. Fica à vontade, fica o convite para a leitura do livro, tá? Vou deixar o link aí embaixo. E é isso. Eu esqueci alguma coisa, mas não é tão importante. O central foi dito, tá bom? Ah, sim, lembrei. O contrário, é assim, os meus vídeos tem esse caráter meio de improviso. Você vê que o cabelo não tá arrumado e tal. Então, assim, o contrário do fetiche, o erro contrário do fetiche é o relacionalismo. Achar que tudo é relação, dizer tudo é construção social. Não é tudo é construção social. Existe o lado biológico do homem. Não é um idealismo de que a gente constrói artificialmente as coisas, tá? O ciúme, por exemplo, não é construção social. Ele é relacional, mas não é construção social. Então, existe uma teoria que o valor ele está na relação. Então, o valor não surge na produção, surge no mercado, porque no mercado você compara mercadorias. Você tem um lápis e tem aqui, vamos ver que é o casaco, tá? O lápis e o casaco. Parece que o valor surge da relação do lápis com o casaco, mas não, o valor surgiu antes, surgiu na produção, surgiu no trabalho manual. Mas aparece como se o valor fosse relacional, fosse uma construção do mercado. Então, o contrário do fetiche, o erro oposto ao fetiche é o relacionalismo. Achar que tudo é relação, tá? Então, assim, dizer que o lápis só tem valor porque ele está em relação ao casaco, tá? No mercado. Como se o valor surge isso no mercado, pela essa comparação entre mercadorias. E não é. O valor surge na produção da mercadoria, tá? Ele só se expressa, ele só se revela em forma de preço no mercado, mas ele surge mesmo na produção, tá bom? Isso é o fetiche, é não perceber como surge o valor, que é na produção e tal. Então, existem dois erros, o fetichismo e o relacionalismo, tá bom? É isso e até o próximo vídeo.